1, 2, 3, 4. E aí, galera, quando a gente fala um pouquinho sobre as aplicações que essa definição que a gente acabou de ver pode, né, acabar dando, não definição, né? Aquela última coisa que a gente falou, a última conclusão, né? A primeira conclusão, organizando, a primeira conclusão após a definição da operação, a gente já vê uma forma de aplicação que é a seguinte, que é quando a gente calcula as raízes de um número real. Eu queria te dar alguns exemplos, depois a gente faz o mesmo procedimento. A partir de alguns exemplos a gente chega numa conclusão, pode ser? Que eu acho que fica um pouco mais dinâmico. Bom, pensa no seguinte, primeiro exemplo eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui a raiz quadrada, vou estar calculando a raiz quadrada de 2 ao quadrado. Pode ser assim? Tranquilo? Então, a raiz de 2 ao quadrado... Bom, muita gente acaba pensando no seguinte, é aí nesse ponto que eu queria falar. Quando a galera vê assim, raiz, né, ao quadrado, de 2 ao quadrado, ou seja, vê um expoente aqui do radicando igualzinho ao índice, já pensa o seguinte, Kaique, eu posso cancelar aqui e aí vai dar 2 direto. Isso tá certo? Cara, no final, tá certo sim. Mas eu queria te mostrar algumas formas que você também pode pensar que, na verdade, elas assim não vão dar errado nunca. Assim, dessa maneira, cortando, eu acho que pode dar errado. Então, se liga. Bom, como eu disse, muita gente faz cortando, né? Eu acho que eu te recomendaria fazer o seguinte, resolve primeiro aqui dentro e aí calcula. Qual o número que é o quadrado da 4? 2. Aí que entra uma outra coisa, né? Porque quando a gente calcula raízes quadradas, né? Sei lá, número ao quadrado que dê 9, o resultado não é só 3, né? E sim mais ou menos 3. Eu queria te mostrar isso porque é pelo módulo. Olha só, olha que interessante. Se eu estivesse calculando a raiz quadrada de menos 2 ao quadrado, será que seria apenas cortar 2 com 2? Daria menos 2, né? Será que é menos 2? Vamos ver? Se eu resolver aqui menos 2 ao quadrado, 4 positivo, tudo bem? Não é 4 negativo. E aí vai dar 2, não vai dar menos 2. Então repara, se você faz aquele procedimento de cortar, aqui em cima dá certo, aqui em cima não. Tranquilão? Então a gente pode falar o seguinte, vê se você consegue chegar na mesma conclusão que eu. Quando esse número aqui dentro era positivo, o resultado deu positivo, né? Não foi isso? E quando o número aqui dentro que estava ao quadrado era negativo, o resultado também deu positivo. Então positivo deu positivo, negativo deu positivo. Isso te lembra alguma coisa? Valores positivos dando como resultado positivo após uma operação e um valor negativo após uma operação também dá positivo? Isso te lembra alguma coisa? Pois é, eu queria te chamar a atenção disso. Aqui nesse caso, a raiz quadrada de um número ao quadrado tá dando sempre módulo de x. Vê se você me entende. Quando eu calculei a raiz quadrada de um número ao quadrado, o resultado, tanto o positivo deu positivo, quanto o negativo, esse número ao quadrado, também deu positivo. Então, transformar positivos ou negativos em sempre positivo, essa é a ideia justamente do módulo. Beleza, gente? Tranquilo? Bom, eu queria ainda fazer mais um par de exemplos. Eu queria pedir para você me acompanhar ainda assim. Se liga. Se eu fizesse isso agora para outro índice, né? Eu fiz com a raiz quadrada, eu vou fazer com um índice ímpar, para te mostrar uma outra coisa. Ó, se liga. Se eu calculasse aqui, por exemplo, a raiz de 2 ao cubo, muita gente continua fazendo aquela mecânica, né? Cancela 3 com 3, vai dar 2. Bom, isso de fato é uma verdade, vai dar 2. Mas eu queria te mostrar algumas coisas. Bom, 2 ao cubo, se eu fosse resolver, como a gente também fez lá em cima, daria... Ó, já estava errando. Aqui deu 8, tá? E a raiz cúbica de 8, ela é 2. Beleza. Agora, se eu estivesse calculando a raiz cúbica de menos 2 ao cubo, será que é só cortar? Vamos ver? Bom, se fosse só cortar, daria menos 2, né? Vamos ver se é verdade? Menos 2 ao cubo, menos 2 vezes menos 2 dá mais 4. Mais 4 vezes menos 2 dá menos 8. E aí a raiz cúbica de menos 8 é menos 2. Então repara uma coisa que já é diferente do exemplo lá de cima, né? Esse segundo par aqui de exemplo, ó, quando aqui dentro estava elevado a um expoente 3, o resultado deu ele igualzinho. Tanto para o positivo quanto para o negativo. Quando era negativo elevado a 3, deu negativo também. Bom, então nesse segundo caso, vê se você entende o que eu quero dizer. Quando a gente estava calculando raízes cúbicas, né, raiz de índice 3 de um número ao cubo, o resultado sempre estava dando ele mesmo. Se ele era positivo, dava positivo, se era negativo, dava negativo. Kaique, beleza, eu entendi, mas assim, eu entendi a explicação, mas eu não entendi onde você quer chegar com esses dois exemplos. Bom, eu queria chegar no seguinte caso.
Você percebeu que eu calculei raízes de índices diferentes, né? Índice positivo e índice negativo? Oh, desculpa, índice par e índice ímpar, perdão, gente. Índice é aqui da raiz, tá? Não confunda. Então, de novo, eu calculei, fiz 2 exemplos. Eu fiz um par de exemplos para cada índice, né? Eu fiz um par com índice 2, raiz quadrada, e fiz um par de índice 3, raiz cúbica. E a gente não tem a mesma relação, né? E eu queria bater justamente naquele ponto que muita gente, quando vê uma coisa ao quadrado, de uma raiz quadrada, corta. Não vai dar certo. Sempre não vai dar certo. Aqui, quando for o índice ímpar, cortar dá certo. Então, para você não acabar vacilando, deixa eu meio que dar uma resumida nessas duas ideias. Bom, se eu estiver calculando qualquer raiz de qualquer índice, índice n aqui, de x elevado a n, a gente tem duas possibilidades. Ou esse resultado sempre vai dar positivo, se o índice, e o resultado pode dar sempre ele mesmo, né? Foi o que a gente viu aqui. O resultado, sendo positivo aqui dentro ou negativo, pode ser sempre positivo, que é a ideia do módulo. E o resultado do outro exemplo, do outro par de exemplo, foi de que o resultado vai ser sempre o que está lá dentro, né? 2 deu 2, menos 2 deu menos 2. Então a gente teria o seguinte, pode ser ele mesmo. Agora tem meio que condições, né? A grande diferença são os índices, galera. Então, se esse índice, né, ou coincidentemente esse expoente aqui, é par, o resultado sempre vai dar módulo. E se o índice aqui for ímpar, você vai ter o próprio valor, tá? Pensa assim, se raiz é quadrada, porque a maioria dos casos vai ser raiz quadrada, ou raiz quarta, raiz sexta, raiz oitava. Se for raiz de oitava de um número elevado também a oitava, não saia cortando, porque o resultado vai dar sempre positivo, vai dar sempre em módulo. E módulo é positivo porque é distância. Tranquilo? Bom, se o índice for ímpar e aqui dentro tiver também um número elevado a um expoente ímpar, o resultado vai ser o próprio número. Ou seja, se o próprio número originalmente já for positivo, vai dar positivo, como estava aqui. Se o próprio número já for negativo, vai dar negativo. Isso para índices ímpares. Para índices pares, como a raiz quadrada, a raiz quarta, a raiz sexta, o que tiver aqui vai dar lá. Sempre positivo. Beleza? Então, eu fiz esse resumo aí. Índices pares dando sempre positivo, e índices ímpares dando originalmente. Beleza? Tá. Eu acho que essa é a primeira aplicação e eu queria aproveitar esse exemplo para te falar de uma outra coisa. Rapidinho, passe de mágica. Ah, moleque, que isso, moleque. Tô desenvolvendo altas habilidades nessa quarentena. Uma delas foi mágica. Matemática. Se liga. Eu queria aproveitar, como eu tava dizendo, o que você tava vendo ainda há pouco, que a gente tava vendo, para te falar de uma coisa que acontece, na maioria das vezes a gente nem se liga. Mas, na verdade, muita gente fala pra gente que é errado. E é assim, eu queria desmistificar isso porque, na real, era só uma questão de idade, né? Assim, a gente não tem a operação módulo logo nos primeiros anos do ensino fundamental. Então, por isso que algumas coisas vocês acabam, né, nem sabendo. E é só acaba gravando algumas delas. Imagina essa equação do segundo grau aqui, x ao quadrado menos 9 igual a 0. Bom, eu acho que muita gente, né, para solucionar isso aqui, faria, por exemplo, x ao quadrado igual a 9. Tem gente que faria um delta aqui, enfim, não precisa, tá? Mas poderia, de boa. X menos 9 igual a 0, beleza. Aí aqui a gente tem x quadrado igual a 9. Bom, aí a solução aqui, qual é? O que a gente faria aqui? Bom, por exemplo, seria calcular uma raiz quadrada dos dois lados, né? Que eu consigo eliminar esse expoente 2 do x. Porque sempre quando a gente tem uma equação envolvendo... equação, né? Que envolve x, a gente quer isolar esse x. Para esse x quadrado virar x, eu teria que tirar uma raiz quadrada, né? Aí, do lado de lá vai dar 3, e do lado, né, a raiz quadrada de 9, 3. E aqui desse lado, a raiz quadrada de uma coisa ao quadrado é o que a gente acabou de ver. E aí, geralmente, eu vou até colocar aqui de verde. O que a gente aprende geralmente? Ah, Kaique, eu aprendi que corta aqui, ó, 2 com 2, aí vira x, e que raiz de 9 é mais ou menos 3. Meio que a galera pula um dos passos dessa solução. É justamente porque você ainda não aprendeu o módulo. E aí, uma coisa que às vezes a gente tem como confusão, tem de forma errada, equivocada na cabeça. Ah, que a raiz de 9 é mais ou menos 3. Não. A raiz de 9 ou a raiz de 16, a raiz de qualquer número sempre só tem um resultado. Apenas um, tá? Até porque a gente estava falando aqui, a raiz é uma operação e ela é uma função também. Então não tem como ela ter duas imagens, não tem como ser mais ou menos 3. Kaique, então da onde que vem o mais ou menos 3? É daqui, ó. Porque a gente estava falando ainda agora. Quando a gente eleva ao quadrado uma coisa, né? Quando a gente calcula, a raiz quadrada de uma coisa ao quadrado,
e isso também serve para qualquer índice par, a gente sabe que isso aqui vai dar módulo, a gente acabou de ver isso. Lembra o que é módulo mesmo? Módulo é distância, não é isso? Então aqui a gente estaria calculando a distância de um número que essa distância dê 3. Qual é ou quais são esses números? Os números que têm distância 3 em relação à origem. Aí por isso que aqui dá o mais ou menos 3. Porque tem dois valores para esse x, tanto o mais 3 e o menos 3. Tá? Então essa ideia de que raiz tem dois resultados, isso é uma mentira, tá? Mas que no final acaba sendo uma mentira ali meio aceita, porque ela no final dá certo. Mas é porque ela é omitida, melhor dizendo, né? Uma operação é omitida que é um módulo. Então a gente tem essa ideia justamente por conta do módulo dando dois valores, porque distância, enfim, distância é uma coisa positiva, então o menos 3 e o 3 tem uma distância de 3 em relação à origem de maneira igual. Beleza?